Fala galerinha do canal, tudo bem com vocês? Cara, está tudo ótimo. Estamos aqui novamente para dar continuidade ao nosso estudo semanal que vocês já conhecem, do livro dos Espíritos com o auxílio do Filosofia Espírita. Hoje, o primeiro vídeo do ano, vamos começar falando da pergunta número 64, mas antes de começarmos, convido vocês a estarem assistindo os vídeos anteriores para conseguir acompanhar o nosso raciocínio e para a gente começar o ano da melhor forma, né? Bora lá? Pergunta 64. Bora. Pergunta 64. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constituídos do universo. O princípio vital forma um terceiro? Os espíritos respondem: sem dúvida, é um dos elementos necessários à constituição do universo, mas ele tem sua fonte na matéria universal modificada. É para vós um elemento como o oxigênio e o hidrogênio, que, todavia, não são elementos primitivos, visto que tudo parte de um mesmo princípio. Aí vem mais uma pergunta. Parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, mas numa propriedade especial da matéria universal, em razão de certas modificações? Os espíritos respondem: é a consciência do que dissemos. Consequência. Consequência, isso. O princípio vital e o fluido vital, eles são são nomes diferentes para a mesma coisa, que o princípio vital é basicamente o que vai animalizar, que vai dar uma vida momentânea para os corpos orgânicos. Né? E os corpos orgânicos entram em pessoas, animais e plantas, né? Que eles têm um funcionamento biológico. Então, esse princípio vital, ele tem vários nomes porque ele é uma coisa muito grande, porque a gente comenta no meio espírita, né? Então, o corpo é a parte orgânica da nossa existência. Então, a gente tem o espírito, que é basicamente a consciência do nosso corpo, né? Mas o espírito e o corpo, eles não se conectam sozinhos. Então é como se eles fossem, como se o princípio vital fosse o que faz a conexão, que torna o ambiente corpóreo habitável para a gente. Então ele faz com que os nossos órgãos funcionem, com que a gente se desenvolva, e ao longo da nossa vida, esse princípio vital ele vai acabando. Então pessoas mais jovens, elas têm mais vitalidade do que pessoas mais idosas. E a gente começa a perceber pontos fundamentais para que a nossa existência possa acontecer, né? Hoje estamos falando do princípio vital, que também é algo importantíssimo para que a gente possa encarnar, e a gente vem percebendo que sem essa união de diversos componentes espirituais, seria impossível a gente conseguir encarnar na Terra e conseguir ter tudo que é necessário para a nossa evolução acontecer, né? Então o princípio vital, ele vem para fazer essa união entre nosso corpo, entre o espírito, né? Então a matéria, o princípio vital e o espírito estão juntos para conseguir animalizar o corpo, para a gente conseguir fazer com que tudo funcione da forma mais correta possível. A gente até quebrou um pouquinho a cabeça aqui para poder entender, mas levando para uma parte mais informal, a gente como se fosse um exemplo de uma máquina, né? Que o espírito é a inteligência, que é no caso do corpo, parte do corpo, que vai lá e liga a máquina. E a máquina funciona, e se a gente não fazer uma manutenção, se não tiver a gente por fora daquilo, a máquina também não vai conseguir funcionar. Então a energia da máquina é como se fosse esse fluido vital. Então quando a gente encarna aqui, a gente recebe esse fluido vital e tem essa energia no tempo que a gente está encarnado aqui. Então, quando a gente morre, né, e volta para o corpo espiritual, para o plano espiritual, essa carga termina, e aí é isso. E a gente sabe que o fluido vital, ele está em tudo que existe no universo, né? Então ele está constantemente em movimento. Então a gente consegue fazer essa troca, a gente vai fazendo
essa ação de fazer o fluido girar, né? Então a gente vai interagindo com o fluido vital que existe em todo o universo e isso é um processo totalmente natural, né? As pessoas que, muitas vezes, as pessoas mais velhas, que a gente está falando, têm menos vitalidade, porque elas foram, entre aspas, gastando o fluido vital ao longo da vida, que é como se fosse uma cota por existência corpórea. Então, eu, Vivian, tenho uma quantidade de fluido vital que eu ainda tenho condição de utilizar dela, doar para trabalhos, caso outras pessoas precisem, que é o que acontece com muitos trabalhos que a gente faz, sejam eles mediúnicos ou, às vezes, não. A gente doa o fluido vital para algumas pessoas, à medida que elas precisem, e aí o fluido vital ele vai acabando e um dia que ele acaba, a gente morre, a gente volta para o espiritual. É como se fosse aqueles filmes bizarros de espírito, entre aspas, adolescente, que uma pessoa ela desencarna e aí o corpo da pessoa está lá e a pessoa quer voltar para o corpo e aí o espírito vai e deita e o corpo volta. Isso não acontece. Porque o corpo ele precisa do fluido vital para que ele possa se tornar um ambiente receptível para o hospedeiro, que no caso é o espírito. Se não tem fluido vital, se o fluido vital da pessoa acabou, não adianta o espírito deitar em cima do corpo, o corpo não vai voltar. É uma coisa por existência mesmo, por questão de existência corpórea, que a gente tem nessa vida. Então, enquanto eu estou viva, eu tenho uma quantidade de fluido vital e na minha próxima vida eu vou ter outra quantidade de fluido vital. E é interessante também a gente pensar que, mesmo que seja meio que programado assim, não é uma data certa também de cada pessoa. Então a gente pode estender esse tempo que a gente tem de fluido, mas a gente também pode diminuir com as consequências que a gente faz na Terra, entendeu? Então basta mais a gente mesmo. E o Filosofia fala uma parte muito interessante aí, né, Carolina? Vai falar para nós. Só para falar disso que o PC disse, isso é muito importante da gente saber que as nossas escolhas moldam totalmente a nossa trajetória, né? Então a gente vem com um planejamento correto, não adianta a gente ficar questionando, por que tal pessoa tem um fluido maior, eu tenho menor, porque isso, se a gente parar para pensar, acontece com tudo. Uns tem mais dinheiro, outros tem menos, e cada um tem uma função no universo, às vezes de tipo assim, ajudar quem tem menos, ou de ter um trabalho maior, ou um trabalho menor. Isso daí vai de cada pessoa, de cada planejamento, daquilo que cada espírito dá conta, e isso é o tipo de coisa que a gente não tem que ficar questionando muito, né? Aí tem uma parte muito importante com filosofia, que a gente reflete muito sobre ela, que é o espírito, para se comunicar ou manifestar-se na matéria, tem seu agente propondo a sensibilidade entre um e outro extremo. Esta é uma lei estabelecida em tudo. Mesmo no mundo, haverá de existir os intermediários para se processar o equilíbrio e a harmonia. Então, foi mais ou menos isso o nosso entendimento. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Peço a vocês que já deixem um joinha, que continuem assistindo os vídeos. Esse ano tem muita coisa boa para vocês. Mas, para encerrar da melhor forma, começar o ano perfeito, a Vivi vai cantar e tocar uma música pra gente. Vamos lá, curtir. Essa energia que pulsa em nós segue um farol que nos guia a Deus. É o evangelho do irmão maior, medianeiro do Pai. Nosso instinto de inovação enche a vida de emoção. A juventude espírita segue cantando assim, sempre amigos, cativando mais alguém, sempre juntos nessa geração do bem, sempre jovens.